Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Continuação do capítulo Raiva, áudio número 9. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que nossas ações não sejam motivo de envergonhar seu nome. Que não exteriorizemos sentimentos que ferem tua santidade. Que possamos em todo tempo nos sujeitar aos teus braços de amor e sermos corrigidos antes mesmo de qualquer palavra torpe sair dos nossos lábios. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Desventuras em série. Moisés foi um homem que andou perto de Deus. Foi descrito em Deuteronômio como o maior profeta de Israel. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números capítulo 12, versos 3. Embora Moisés fosse um homem que viveu humildemente, um momento de raiva mudou sua vida para sempre. Até mesmo um homem como Moisés, descrito como o homem menos orgulhoso do mundo, tinha algumas coisas enfiadas no fundo do armário que, em um momento de guarda baixa, explodiram e mudaram seu destino. Talvez você se lembre de que houve 2 momentos na vida dele em que a raiva veio à tona e impactou o seu destino. Essa é a minha gente. O primeiro está registrado em Êxodo, capítulo 2. O rei do Egito tinha medo que os israelitas estivessem se tornando fortes e numerosos demais. Então ordenou que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo. Quando Moisés nasceu, sua mãe e irmã encontraram uma forma de salvar sua vida. Elas o colocaram em uma cesta e observaram enquanto ele flutuava pelo Nilo, até onde a filha do rei estava se banhando com suas servas. Elas ouviram o choro do bebê e quando a filha do rei viu esse pequenino, seu coração se derreteu. A irmã de Moisés olhava enquanto tudo isso acontecia. Então se aproximou e perguntou se podia achar alguém para dar de mamar ao bebê até que ele não precisasse mais, normalmente aos 4 anos de idade. Então Moisés foi devolvido à mãe até se tornar um garoto. Quando chegou o momento, ela o levou para o palácio para ser criado como neto do rei. Eu me pergunto o que isso deve ter feito a uma criança. Lemos isso como parte da história e podemos até pensar que seria um privilégio ser criado em um palácio real. Mas os sentimentos dele por sua mãe e irmã? Você consegue imaginar uma criança de 4 anos de idade sendo tirado de sua mãe e família para ser criado por estranhos que até mesmo falavam outra língua? As pessoas devem ter dito a ele porque estava sendo levado para lá. Ele deve ter ouvido enquanto crescia que o homem que chamava de avô fora o responsável pelo massacre dos meninos hebreus e a razão pela qual ele não tinha meninos de sua idade com quem brincar. Estou certa de que a mãe queria que ele fosse sábio e que aproveitasse a vida que tinha sido resgatada do rio. Mas um dia, quando Moisés tinha mais ou menos 40 anos de idade, viu algo que tirou-o do sério. Foi ver como seu povo estava sendo tratado e descobriu que estavam sendo forçados a trabalhar mais e mais. O homem estava sendo espancado sem piedade e alguma coisa dentro de Moisés estalou. Acabou matando o egípcio responsável pela punição injusta. Seus dias no palácio tinham acabado e teve que fugir. Enquanto fugia, carregava as feridas profundas da infância com ele. Um momento de raiva que custou a terra prometida. Se você conhece o resto da história, vai se lembrar de que Deus pediu para Moisés voltar anos depois para o mesmo palácio do que havia fugido para pedir ao faraó pela libertação do povo de Deus. A essa altura, Moisés tinha 80 anos de idade. Depois que Deus enviou várias pragas contra os egípcios, o faraó finalmente os libertou. Em vez de se sentirem humildemente gratas pela salvação divina, as pessoas constantemente reclamavam e se rebelavam. Em um ato final de traição, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e se ajoelharam para adorá-lo. Quando Deus viu o que eles estavam fazendo, disse a Moisés para deixá-lo sozinho, de modo que a ira dele pudesse cair sobre o povo e eles fossem destruídos.
Moisés pediu a Deus que tivesse piedade deles. Ele se colocou entre a ira de Deus e a rebelião aberta dos israelitas. Lembrou a Deus sua promessa a Abraão de que seus descendentes seriam mais numerosos que as estrelas. Então Deus mudou de ideia, mas fez com que vagasse no deserto por 40 anos, até que toda a geração descrente tivesse morrido. Apenas seus filhos e filha puderam chegar à terra prometida. Nesse vagar, chegaram a um lugar chamado Zim. Estavam com sede, não tinham água, e para variar reclamaram amargamente com Moisés. Deus disse a Moisés para falar com uma rocha e dela sairia água. A essa altura, Moisés estava mais do que frustrado com o povo. Então, em vez de falar com a rocha como Deus tinha mandado, deixou a raiva dentro dele aflorar, tomar conta e acabou golpeando a rocha com seu bastão. Por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Pode parecer um julgamento áspero, mas o que Moisés fez teve grandes implicações teológicas e proféticas. Cristo a rocha. Podemos ver uma pista na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, do versos 1 ao 4. Quando os filhos de Israel estavam indo para o monte Sinai, Deus disse a Moisés para bater na rocha uma vez. Ele obedeceu e dela saiu água. Dessa segunda vez, a ordem era apenas falar com a rocha e dela sairia água que salvaria suas vidas. A rocha representava Cristo e o que ele faria na cruz. Hebreus capítulo 10, 10 nos diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Cristo foi golpeado de uma vez por todas. Quando Moisés deixou sua ira explodir, distorceu a tipologia do sacrifício de Cristo ao golpear 2 e 3 vezes a pedra. Deus esperava muito de Moisés, porque tinha revelado muito de si a ele, mas mesmo nesse julgamento houve piedade. Moisés não pôde ir à terra prometida, mas pôde ficar no alto da montanha e olhar através do rio Jordão. Quando Moisés morreu, Deus, nosso Pai, se mostrou de forma muito íntima. Foi ele quem enterrou Moisés, seu profeta e amigo. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34, do verso 5 ao 6. A ira pode nos ser útil, assim como a Deus. Uma coisa é clara, a ira, isto é, o tipo certo de ira, não é um pavio rápido que explode em um momento e fica fora de controle. Tiago nos adverte sobre esse tipo de ira. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, do versos 19 ao 20. Como meu terapeuta me encorajou a pensar no porquê tinha escondido raiva em meu coração por tanto tempo, vi que, espreitando bem sob a superfície, estava o verdadeiro culpado, o medo. Um olhar no espelho. Quais são os assuntos que a deixam com raiva? Como você lida com a raiva quando a sente começando a aflorar? Qual seria um jeito apropriado de expressar raiva? Oração do armário. Deus Pai, eu vos confesso que muitas vezes deixei a raiva se apoderar de mim. Outras vezes eu a escondi e ela cresceu. Ajudai-me a trazer minha raiva a vós para obter sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Uau! O medo. O medo produz raiva. Em muitos casos. Sabe, o povo de Israel já tinha sido libertado do cativeiro de Faraó. Já estava caminhando pelo deserto, já tinha visto tantos sinais.
Mas enquanto Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, as ordenanças, o povo de Israel sentiu medo porque imaginou que Moisés tinha perecido. E então resolveram substituir e fazer um ídolo de ouro, substituir a presença de Deus. Eu penso, isso não é o que a Bíblia fala, e não sei o que a teologia diz a respeito, mas eu penso que os homens, eles estavam com medo era de Deus. Como era mais fácil, estava na cultura deles, eles então fizeram novamente um ídolo, porque a Bíblia declara que alguns dos israelitas que viviam lá no Egito tinham também os seus deuses. Não eram fiéis ao grande eu sou. Mas sabe o que eu quero trazer com essa história? Com isso que está na palavra de Deus? É que por diversas vezes nós somos iguais a esse povo. Eliane, você está dizendo que nós adoramos ídolos? Não. Não uma imagem. Não um bezerro de ouro. Mas algo em que eu idolatro. Algo em que eu substituo pela presença de Deus. Tudo aquilo que é mais importante na minha vida do que Deus é idolatria. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus da minha vida cotidiana é idolatria. Seja um seriado, eu amo assistir seriados, mas a gente tem que ter equilíbrio. Seja uma novela, bom, o próprio nome já diz, né? Tá te enrolando. Seja um filho, Eliane, mas eu não posso amar o meu filho. Pode e deve. Mas o seu filho não pode ser o seu bezerro de ouro. Pode ser que você esteja idolatrando o seu marido, o seu líder, o seu emprego, o seu carro, uma posição, um status, uma promessa, um chamado. O que você idolatra? Submeta o teu coração a Deus, entregue a Ele todos os teus sentimentos, tuas frustrações, tua raiva, sabe? Às vezes a gente acha que a gente é bobo, porque acha que Deus não conhece nosso coração. Ei, Ele sabe o que está aí dentro do teu coração. Ele sabe o que está escondido aí. Teu marido pode não saber, teu filho pode não saber, teu pastor pode não saber, teus pais, teus amigos, mas Deus conhece. Você que é ingênua de achar que Ele não conhece o mais profundo do teu interior. Então não é mais fácil você chegar a Ele para que Ele se chegue a você, como diz a palavra? Não é mais fácil você derramar o teu coração e sentir-se liberta pelo peso da raiva, da vergonha, da culpa, da dor? Lança nas mãos do Senhor. Sentir raiva é humano, sim. Mas a resposta da nossa raiva, aí é que está o problema. O que a gente faz com ela, aí é que está o problema. E eu e você precisamos aprender a submeter nosso temperamento a Cristo, para que sejamos moldados à imagem e semelhança do Criador, para que sejamos então discípulos dele. Sabe, tem um livro, e depois foi feito um filme que diz assim: o que faria Jesus em meu lugar? Eu recomendo, se você não leu o livro ou não viu o filme, que o faça. O que faria Jesus em meu lugar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Nessa situação, nessa circunstância que eu estou vivendo, o que faria Jesus em meu lugar? Você tem uma resposta à luz da palavra de Deus. Eu te desafio a compartilhar esse áudio com mais uma mulher maravilhosa. Eu te incentivo a rasgar seu coração na presença de Deus e falar com Ele. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.